Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo, professor de História. Hoje eu estou numa feira livre. Vocês sabem o que é uma feira? As feiras são mercados populares que acontecem ao ar livre, nas ruas e praças. Nas feiras, nós podemos comprar vários tipos de mercadorias: alimentos, calçados, roupas, utensílios para nossa casa, artesanato. A história das feiras começa na Idade Média. Naquela época, as feiras aconteciam nos burgos, que era como as cidades eram chamadas, e as feiras reuniam muitas pessoas de diferentes lugares. As feiras acabavam marcando a passagem do tempo para os homens e as mulheres da Idade Média. E veja que interessante, assim como aquelas pessoas de séculos atrás, nós hoje em dia também acabamos de alguma forma marcando o nosso tempo por meio das feiras. Eu, por exemplo, já sei que a feira de quinta-feira, que é esta daqui onde eu estou, ela marca o fim da semana e o dia da aula de história, o dia que eu tenho que dar aula para vocês. Como eu falei para vocês, as feiras medievais aconteciam nos burgos, nas cidades. Imaginem que o dia da feira, nesses lugares, eram dias muito agitados, porque chegavam camponeses, artesãos, pessoas de várias partes diferentes e traziam com elas, além de mercadorias, também experiências culturais muito diferentes da que os moradores daqueles lugares, daqueles burgos estavam acostumados. Então as feiras, além das trocas de mercadorias típicas desses mercados, elas também serviam para trocas culturais entre aquelas pessoas. Vocês imaginem, produtos de outros lugares do planeta, do norte da África, do Oriente, chegavam nas feiras europeias. A partir do século XI, os camponeses melhoraram as técnicas agrícolas. Assim, as colheitas foram maiores e passou a sobrar mais alimentos. O que eles fizeram com esse excedente, essa sobra? Eles passaram a vender esses alimentos que sobravam nas feiras. E isso fez com que o comércio aumentasse. Então, por conta dessa atividade comercial que se desenvolvia, as cidades cresceram, porque vocês imaginem, mais pessoas passaram a querer também participar dessa atividade lucrativa que era o comércio, a troca de mercadorias. Então, em decorrência do aumento da produção e do aumento do comércio, as cidades medievais cresceram, muitas para além das muralhas que as cercavam. As cidades medievais, os burgos, eles geralmente tinham no seu centro ou o castelo senhorial ou a catedral, que representava o poder do bispo, do representante da Igreja Católica dentro do burgo. Os moradores dos burgos eram chamados de burgueses. Os burgueses eram pessoas livres. Eles não eram os servos, os camponeses, que tinham que jurar fidelidade aos senhores feudais. Os burgueses, em geral, eles eram ou comerciantes ou eram artesãos. Os artesãos trabalhavam nas corporações de ofício. Você sabe o que significa um ofício? Um ofício é um agrupamento ou uma reunião de pessoas que exercem o mesmo tipo de trabalho, ou seja, pessoas que têm a mesma profissão. Na Idade Média, as corporações de ofício eram chamadas de guildas e eram organizações muito importantes dentro de cada burgo. Cada guilda, ou seja, cada corporação de ofício, tinha a sua hierarquia, as suas regras. Para ingressar numa corporação de ofício, numa guilda, o jovem tinha que passar por um estudo, por um estágio, que acontecia na oficina, no ateliê de um mestre. Esse jovem, geralmente da idade de vocês, 11, 12, 13 anos, ele começava a trabalhar na condição de aprendiz. E
O profissional mais velho, mais experiente, tornava-se o seu mestre. Só quando esse aprendiz conseguia dominar a técnica, por exemplo, um tecelão que faz tecido, só quando esse jovem se tornava um tecelão experiente é que ele podia também se tornar um mestre de outro aprendiz. Era assim que acontecia a formação dos profissionais nas corporações de ofício nas cidades da Idade Média. Hoje a nossa atividade são perguntas que vocês vão ver aqui no vídeo e vocês vão ter que assistir a nossa videoaula para respondê-las. Pode consultar o livro didático? Claro, pode usar. O livro é sempre uma ferramenta importante, mas as perguntas de hoje estão aqui, ó. Leiam com atenção e respondam no caderno. Depois me mandem as fotos com as respostas. Bom estudo para vocês, pessoal. Tchau!